Em um mundo onde a destreza mágica define o valor de alguém, Ikki Kurogane é desprezado como o pior devido à sua falta de talento. Sua própria família o trata como se ele não existisse e tenta sabotar sua vida escolar tentando expulsá-lo. Determinado a provar seu valor, apesar de não ter talentos naturais como sua família, ele decide vencer o prestigiado Torneio das 7 Estrelas. Um belo dia, ele encontra uma notícia bombástica sobre uma princesa aleatória, Stella, conhecida por seu fabuloso cabelo rosa e por ostentar seus privilégios reais. Ao aprender sobre sua vida aparentemente encantada, ele não pôde deixar de sentir inveja e refletir sobre a injustiça da vida. Acreditando que correr em clima gelado é o remédio perfeito para curar sua inveja, ele sai com seu traje nada real. Ele pratica suas habilidades de espada, na esperança de se tornar um cavaleiro mágico, um indivíduo especial capaz de manifestar sua alma como armadura e controlar superpoderes. Depois de treinar, ele volta para o quarto e descobre uma garota lá dentro, que convenientemente esqueceu de trancar a porta. A garota fica envergonhada e reclama com o diretor da escola, e para sua surpresa, a garota não é outra senão a princesa Stella, que acaba de se matricular na escola dele. O diretor fala sobre o orgulho do patrimônio da escola e os princípios de cavalaria, ressaltando o potencial dano que seu mau comportamento pode causar à reputação da escola, e exige que ele assuma a responsabilidade por suas ações como um homem. Ele oferece um pedido de desculpas sem jeito a Stella, mas ela permanece resoluta, não disposta a deixá-lo escapar facilmente, e, em vez disso, propõe um duelo até a morte, uma oportunidade para ele redimir sua honra por cometer uma ofensa grave. Ele tenta argumentar com ela, mas suas palavras apenas alimentam sua raiva, e ela se aproxima dele de forma ameaçadora. Em uma tentativa desesperada de escapar da raiva dela, ele recorre a elogiar sua beleza, esperando que a bajulação seja sua arma secreta, e para sua surpresa, seu elogio desajeitado, mas divertido, funciona, fazendo com que Stella fique corada como um tomate maduro e esqueça momentaneamente sua raiva. O diretor interrompe o momento deles e bombardeia-os com a notícia de que são colegas de quarto devido às suas classificações, Ikki sendo classificado como F e Stella como A. Isso o surpreende, levando a uma discussão. Para acabar com a discussão, o diretor sugere uma batalha simulada para determinar um vencedor. Stella propõe que o perdedor se torne servo do vencedor e deve obedecer a todas as suas ordens, o que ele concorda alegremente. No campo de batalha, o diretor lembra-lhes que essa é uma batalha simulada, garantindo que não haverá dano físico, pois é uma simulação, mas é possível drenar a força física do oponente. A batalha começa, e Ikki exibe impressionantes habilidades com a espada, contra-atacando habilidosamente os ataques de espada de fogo de Stella. Ele elogia seu talento e esforço, e então revela sua técnica, roubo de lâmina, que lhe permite ver através dos movimentos do oponente e finalmente derrotá-la, garantindo a vitória. Após a batalha, Stella acaba no hospital, onde ela questiona o diretor sobre como Ikki pôde derrotá-la apesar de seu baixo ranking F. O diretor explica que a classificação é baseada na habilidade geral de um cavaleiro em vez de sua real destreza em combate e revela, a contragosto, que atualmente não há um sistema para avaliar Ikki de forma justa. Ela então pergunta a Stella por que escolheu estudar no exterior, e Stella revela que não queria ser vista apenas como talentosa, mas sim queria ser reconhecida por suas próprias habilidades, e é por isso que ela se mudou para cá para provar seu valor. Mais tarde, Stella entra no quarto dele para pedir desculpas ao Ikki, mas o encontra dormindo profundamente. Enquanto o admira por um tempo, ele acorda sem querer, para seu constrangimento. Ela pede desculpas a ele e concorda em ser sua serva ou cachorra, conforme o acordo anterior para satisfazer seus desejos. No entanto, ele simplesmente ri e pede para ela ser sua colega de quarto, ao que ela relutantemente aceita. No dia seguinte, ao terminarem sua corrida matinal juntos, ele casualmente menciona que correr 20 km diariamente faz parte de sua rotina, fazendo com que pareça tão comum quanto escovar os dentes. Ela responde dizendo que conseguiu acompanhá-lo hoje, sugerindo que pode manter o ritmo dele. Ele então revela que sua irmã está começando a escola naquele dia, o que levanta suas suspeitas, mas ele a tranquiliza dizendo que eles são de fato irmãos de sangue. Na sala de aula, a nova professora deles, Yuri Ariki, dá as boas-vindas calorosas a todos os novatos e explica as regras para a próxima competição. Ela informa que a seleção agora será baseada em lutas reais, e as 6 melhores pessoas serão escolhidas como representantes da escola. Mas justo quando ela está prestes a elaborar as técnicas de luta, algo bizarro acontece. Ela tosse um líquido vermelho por todo o chão, criando uma cena digna de um comercial de suco de tomate. Mais tarde, Ikki e Stella a visitam no hospital, e ela explica que isso acontece quase todos os dias. Ela vomita cerca de 1 litro de líquido vermelho por dia. Ele aconselha a ir com calma e não se esforçar demais, e revela a Stella que foi por causa de sua sensei, Yuri, que ele conseguiu ser aceito nesta escola. A caminho da aula, uma garota chamada Kagami se aproxima dele de repente, elogiando seu desempenho na batalha simulada e animadamente pede uma entrevista. Ikki e Stella se afasta, visivelmente chateada de ciúmes. Educadamente, ele recusa a oferta de entrevista e se apressa para alcançar Stella, tentando acalmá-la. No entanto, ele é novamente interrompido por uma garota chamada Chizuku, que se aproxima dele chamando Onisama, que significa irmão. Ele cumprimenta calorosamente sua irmã, mas ela surpreende a todos ao beijá-lo nos lábios, deixando os espectadores chocados e desaprovando. Shizuko expressa o quanto sentiu a falta dele durante os 4 anos que ficaram separados, mas Stella intervém, afastando-a dele e o repreendendo por se envolver em uma atividade tão indecente com sua irmã.
Shizuku começa a discutir com ela sobre Ikki, e no calor do momento, Stella acidentalmente revela a todos que ela e Ikki têm uma relação de mestre e servo, deixando todos chocados. Ouvindo isso, Shizuku invoca sua espada de água e Stella faz o mesmo, convocando sua própria espada, e a tensão aumenta enquanto trocam insultos sobre a aparência física uma da outra, antes de começarem a atacar. A diretora intervém, levando-as ao banheiro feminino e as adverte severamente que usar armas fora das áreas de treinamento designadas é estritamente proibido, e como punição por seu comportamento, ordena que limpem todos os banheiros femininos por uma semana. Depois que a diretora sai, em vez de se engajarem numa luta de espadas, elas continuam a batalha verbal, trocando insultos sobre suas aparências físicas novamente. Após a detenção, Shizuku avisa Stella para não se comportar de forma vergonhosa e revela como Ikki se sentiu sendo tratado como se nunca tivesse existido, o que a choca. Mais tarde, Stella confronta Ikki sobre essa revelação e ele se abre sobre sua infância difícil. Ele compartilha como sua família o tratava miseravelmente por não ter poderes semelhantes aos de seu avô, Ryoma, que era um samurai conhecido e poderoso. Agiam como se ele nunca existisse e o excluíam de todas as funções familiares. Ele recorda um incidente em uma festa de Ano Novo, quando não pôde mais suportar o descaso e decidiu fugir de casa. Perdido e sem ter para onde ir, ele estava à beira de aceitar seu destino. Mas então seu avô, Ryoma, apareceu e o incentivou a não desistir. As palavras de Ryoma agora o inspiram a se tornar um cavaleiro forte e poderoso, assim como seu avô. Ele revela que ninguém lhe ensinou nada e ele teve que aprender tudo sozinho até agora. A ideia de ele se tornar um cavaleiro era difícil para todos aceitarem, e o antigo diretor criou regras para garantir que ele falhasse e impedisse sua graduação. No entanto, a nova diretora é muito melhor e está fazendo o melhor para ajudá-lo, e como resultado, ela o designou para trabalhar com Stella. No dia seguinte, Ikki e Stella praticam com suas espadas em preparação para a próxima competição, onde esperam ser eleitos como representantes da escola para o Festival das 7 Estrelas. Após a sessão de treino, ela o informa que recebeu uma correspondência da escola revelando que sua oponente será Momotani, uma estudante do 3º ano. Ele começa a falar sobre o estilo de luta de Momotani, mas ela o interrompe, expressando sua preferência em não saber muito de antemão e explica que considera essas batalhas como treinamento para futuros encontros com oponentes desconhecidos. Ele concorda com ela, reconhecendo que nem sempre poderão prever as habilidades dos oponentes, e então comenta sobre o quão bem eles se dão, fazendo-a corar. Quando o sinal da escola toca, sinalizando o início das aulas, Stella reúne coragem para convidá-lo para um encontro no dia seguinte. Com um rubor nas bochechas, ela abre a boca para falar, mas antes que possa pronunciar uma palavra, o telefone dele toca com uma mensagem de texto da irmã, que lhe pede para ir às compras com ela no dia seguinte, ao que ele responde que irá. O coração de Stella afunda como um balão murcho e seu rosto passa de esperançoso a enfurecido em um segundo. Então, no dia seguinte, ela vai junto com Ikki e Shizuku, cheia de ciúmes, e elas começam a brigar por causa dele. Mas ele os interrompe e questiona Shizuku sobre o homem que ela trouxe junto. Shizuku o apresenta como Alice, sua colega de quarto, que brincalhona tenta seduzir Ikki, o que a irrita. No entanto, Alice ri disso como uma piada. Eles pegam o trem para o shopping e, ao chegar, passeiam por diferentes lojas. Stella exclama que é a primeira vez dela em um shopping japonês, mas para de repente quando vê Ikki e Shizuku de mãos dadas. Ela começa a gritar com Shizuku, acusando-a de comportamento inadequado. Shizuku explica que foi apenas um gesto inocente entre irmãos, mas Stella retruca que não pareceu tão inocente quando Shizuku o beijou na frente de todos no outro dia. Stella então pergunta a Ikki se ela também pode segurar sua mão, agindo como a perdedora patética que é. Mas Shizuku rapidamente intervém, dizendo que um servo não deve segurar a mão do mestre e desdenha de Stella como se ela fosse um inseto. Shizuku então o puxa para longe dela e Stella começa a gritar com ele, enquanto Alice tenta consolá-la. Mais tarde, eles tomam lanches em um restaurante no shopping e Shizuku acidentalmente derrama uma gota de sorvete na bochecha. Ikki limpa suavemente o sorvete da bochecha dela e lambe, fazendo com que Stella fique com ciúmes. Tentando receber o mesmo tratamento, Stella esfrega sorvete por todo o rosto e pede a Ikki para fazer o mesmo. No entanto, Ikki acha esse gesto um pouco demais e decide pegar uma toalha. Shizuku chama-a de estúpida e patética por seu comportamento, enquanto Alice a apoia e a incentiva, dizendo que torcerá por ela. Mais tarde, no banheiro masculino, Ikki tem uma conversa com Alice sobre sua irmã, dizendo que ela sempre é muito reservada, e ele está surpreso que ela tenha se aberto com Alice, e agradece por ser amigo de Shizuku. De repente, eles ouvem um barulho do lado de fora, fazendo com que Alice puxe Ikki para sua dimensão de sombras para se esconder. Um grupo de homens vestidos como sequestradores invade o banheiro, mas ao encontrá-lo vazio, eles vão embora. Quando a costa está limpa, Ikki e Alice saem do esconderijo na sombra, perguntando-se o que está acontecendo. Ikki especula que as pessoas dentro do shopping podem ter sido feitas reféns pelo grupo de homens. Em resposta, Alice invoca sua espada, o Eremita das Trevas, e explica que pode controlar sombras com ela, permitindo que ele se mova dentro das sombras. Aproveitando essa habilidade, Alice cria um portal de sombra e leva Ikki até a sala de segurança através dele.
Ao chegarem à sala de segurança, eles encontram os guardas amarrados e inconscientes, provavelmente devido à anestesia, Ikki prontamente informa ao diretor da escola sobre a situação. Após consultar os outros membros do conselho, o diretor concede a Ikki e seus amigos liberdade para capturar os sequestradores e lidar com a situação. Enquanto isso, os sequestradores levaram todas as mulheres e crianças dentro do shopping como reféns, incluindo Stella e Shizuko. Shizuko avisa Stella para não chamar atenção para si mesma, pois ela tem um plano. No entanto, um dos sequestradores começa a intimidar uma senhora e seu filho vem em sua defesa jogando um sorvete no sequestrador. Enfurecido, o sequestrador tenta atirar na criança, mas Stella intervém a tempo. Ela salva o menino usando seu ataque de dragão que cospe fogo contra o sequestrador. Em retaliação, o sequestrador atira nela, mas Stella permanece ilesa, graças ao seu lendário vestido de imperatriz que aguenta balas. De repente, um homem misterioso encapuzado chamado Bicho, que por acaso é o chefe, aparece e intervém, chamando Stella de princesa. Ele repreende o sequestrador por assediar a criança e decide punir a mãe em vez disso. Stella, motivada por sua determinação em proteger os inocentes, invoca sua espada de fogo e lança um poderoso ataque contra Bicho. No entanto, para sua surpresa, Bicho contra-ataca usando seu anel de julgamento, um atributo de crime e punição que tem a capacidade de absorver qualquer ataque direcionado a ele, convertendo a energia do ataque em uma forma de punição. Desprevenida para uma defesa tão formidável, o ataque de Stella é absorvido pelo Anel do Julgamento. Bicho então revida dando um soco em seu estômago, lançando-a pelo ar antes de ela cair com força no chão. Ele explica friamente as capacidades de seus anéis, enfatizando que eles são projetados para transformar a força das ações criminosas em punições. Ele zomba dela por tentar ser uma heroína e lhe apresenta uma maneira de salvar os reféns, mas para isso, ela deve remover suas roupas na frente de todos. Ela procede conforme ele diz para salvar os outros, e todos desviam o olhar. Enquanto isso, Ikki está furioso com o chefe e tenta se libertar da amarra da sombra de Alice, que prende sua sombra na parede para que ele possa salvar Stella da situação vergonhosa. No entanto, Alice impede Ikki de interferir, explicando que Shizuku pode criar uma barreira mágica sem que ninguém perceba. Apesar disso, Ikki não consegue suportar ver Stella nessa condição e continua a lutar para se libertar. Nesse momento, Shizuku lança seu poderoso ataque Muralha de Onda, criando uma barreira mágica ao redor dos reféns. Bicho ordena que os sequestradores atirem em todos, mas nada acontece, tudo graças à barreira mágica de Shizuku. Assumindo um risco calculado, Ikki consegue atacar Bicho correndo em círculos aleatórios antes de executar seu ataque secreto de Espada Relâmpago, que corta o braço de Bicho. Ele explica que sua espada é mais rápida que a visão de Bicho, tornando impossível para ele absorver o ataque. Alice e Stella derrotam os outros sequestradores, e ao ver que ela está segura, Ikki abraça Stella aliviado e pede desculpas. Shizuko chega com suas roupas e pede que Stella se apronte, enquanto admira sua coragem por enfrentar o chefe. Justamente quando pensamos que tudo está de volta ao normal, uma mulher do grupo agarra uma refém e ameaça feri-la. Bicho ri maliciosamente, revelando que um de seus membros se escondeu entre os reféns, caso fosse necessário. No entanto, a situação toma um rumo surpreendente quando um sujeito misterioso chamado Kirihara surge do nada e elimina a mulher usando seu ataque de laser lua nebulosa. Para surpresa de todos, Ikki imediatamente reconhece Kirihara da escola. Mais tarde, Kirihara leva todo o crédito pelo ato heróico e se gaba de suas habilidades para os outros alunos da escola, para a irritação de Stella e Shizuku. Ikki se aproxima de Kirihara e agradece por salvar os reféns, mas Kirihara zomba e insulta os poderes de Ikki. Com raiva disso, Stella intervém para defender Ikki, mas ele a impede de escalar a situação. Kirihara ri e revela que Ikki não é tão poderoso quanto afirma ser, relembrando um encontro passado onde Ikki aparentemente fugiu de uma batalha contra ele, deixando Stella chocada. Ele então acrescenta que o primeiro oponente de Ikki na próxima competição é ninguém menos que ele próprio. No dia seguinte, a competição começa e o primeiro oponente de Stella é Momatani, também conhecido como o Tanque Pesado devido à sua defesa formidável. Ele possui um dispositivo de armadura muito raro conhecido como Goliath, que libera uma quantidade tremenda de poder em situações de combate corpo a corpo. O público aplaude Momotani por suas habilidades de combate e senioridade na competição, acreditando que ele será um adversário difícil, mas ela o enfrenta com confiança inabalável e o intimida a ceder. Como resultado, ela é declarada a vencedora, chocando a todos, melhorando suas habilidades como uma concorrente formidável na competição. Após a batalha, Shizuko e Alice discutem o desempenho de Stella. Alice elogia Stella, mas Shizuko descarta o elogio, dizendo que derrotar um oponente fraco não é motivo de vanglória. Nesse momento, Stella se junta à conversa e os parabeniza por suas vitórias também. Mais tarde, Aki assiste a um vídeo das habilidades de luta de Kirihara junto com Stella e fica chocada com suas habilidades. Stella pergunta se Kirihara estava usando uma técnica de área invisível, um método que torna a presença e o cheiro indetectáveis, essencialmente criando uma camuflagem perfeita. Aki confirma que é uma característica da arma de Kirihara, o que lhe dá uma vantagem complicada.
Stella expressa sua aversão pelo estilo de luta de Kirihara, que envolve atacar inimigos de uma distância segura usando camuflagem furtiva. Ikki concorda, dizendo que se Stella enfrentasse Kirihara em batalha, ele provavelmente recuaria, já que os ataques de largo alcance dela facilmente contrariam suas táticas de furtividade e invisibilidade diária. Ele então revela que Kirihara geralmente evita lutar contra oponentes que utilizam ataques de combate de longo alcance como Stella, e que Kirihara ganhou o apelido de O Caçador por causa de suas táticas sorrateiras. Ela desaprova a abordagem covarde de Kirihara, chamando-o de covarde, mas também reconhece que ele pode se mostrar um adversário formidável contra Ikki. Ela expressa preocupação com a segurança dele e pergunta se ele ficará bem ao enfrentá-lo. Ikki a tranquiliza, afirmando que encontrou uma maneira de derrotar Kirihara e está confiante de que sairá vitorioso. Mais tarde, durante uma corrida determinada, Ikki encontra Alice, que pergunta se houve algum histórico de derramamento de sangue entre ele e Kirihara. Ikki suspira e desabafa com Alice sobre seu passado e conta que no ano passado, sua família, que tinha conexões com o diretor anterior da escola, procurou uma maneira de expulsá-lo da escola. Kirihara viu isso como uma oportunidade para atacá-lo e começou a intimidá-lo. Kirihara o desafiou para um duelo para provar seu valor, mas ele não estava interessado em participar. Apesar da relutância de Ikki, Kirihara o importunava e atacava persistentemente, mesmo quando Ikki estava desarmado e não queria lutar. Como resultado, ele não foi punido ou expulso pelo diretor da escola. Depois de ouvir isso, Alice expressa simpatia e deseja-lhe sorte antes de partir. À medida que a batalha se aproxima, Stella pergunta a Ikki se ele quer assistir às batalhas em andamento, mas ele responde que estará na área de espera, concentrando-se em suas estratégias. Na área de espera, ele recebe instruções de uma tela digital, avisando-o de que a batalha de competição não é uma simulação e pode causar danos graves. A tela pede que ele prossiga apenas se compreender totalmente as consequências, e ele confiantemente aperta o botão para aprovar sua participação. De repente, uma garota vestida em um kimono vermelho zomba dele por tomar decisões precipitadas, mas ele responde que está confiante em suas habilidades e não tem hesitação. Ele a reconhece como Sakyu, uma princesa demônio da Liga Superior, e ela fica empolgada por ele saber sobre ela. Do nada, ela o abraça e oferece aulas particulares especiais naquela noite. No entanto, a conversa deles é bruscamente interrompida pelo diretor, que questiona Sakyu sobre sua má conduta com Ikki e a lembra sobre a partida que ela deveria supervisionar. Sakyu, que deveria ser a nova instrutora, tenta se esconder atrás de Ikki, mas o diretor a arrasta para longe dele. Quando a partida começa, Ikki se lembra de sua infância e da primeira vez que conheceu Stella. O locutor recebe todos com entusiasmo para a partida e, para o desgosto de Sakyu, ela é encarregada de ser a comentarista. Kirihara entra na arena com confiança, recebendo aplausos do público. Ikki então entra na arena e a batalha começa. Kirihara usa sua técnica de área invisível para atacar Ikki de diferentes direções, ao mesmo tempo em que zomba e provoca ele. Apesar do desafio, Ikki consegue desviar a maioria dos ataques a laser de Kirihara, rastreando habilmente sua origem para localizá-lo. No entanto, Kirihara de repente desaparece e anuncia que informará Ikki sobre onde irá atacar antes de realmente atacá-lo. Com essa nova estratégia, Kirihara consegue acertar vários golpes no corpo de Ikki, e como resultado, Ikki sofre ferimentos graves do ataque inesperado. Ele explica que agora pode usar sua invisibilidade em seu ataque de laser. Assim, Ikki não poderá desviá-los como antes. Vendo Ikki ser gravemente atacado, Stella fica furiosa e se pergunta por que ele não atacou primeiro. No entanto, Alice explica que Ikki provavelmente estava nervoso, o que faz Stella perceber a verdade e se sentir culpada por não ter reconhecido isso antes. De volta à arena, Kirihara continua seus ataques implacáveis a Ikki e decide revelar a todos a condição que ele fez com o novo diretor para sua formatura. A condição é que Ikki deve vencer a batalha do Festival das 7 Estrelas, caso contrário, ele não será autorizado a se formar. Quando o público ouve essa revelação, eles começam a rir, pois a Batalha das 7 Estrelas é extremamente difícil de vencer, e eles zombam de Ikki, dizendo que não há como um F-Rank como ele vencer isso. Kirihara desfere um golpe fatal e Ikki desmorona no chão, enquanto Kirihara ironicamente o chama de o pior de todos. A multidão se junta, rindo e gritando o pior de todos também. Enfurecida, a aura flamejante de Stella se acende, e ela exige que todos se calem e parem de zombar do seu cavaleiro favorito. Ela então encoraja Ikki a não desistir, e ao ouvir suas palavras, ele encontra a determinação para se levantar e agradece a ela antes de se preparar para contra-atacar Kirihara. Ele percebe que precisa depender de sua técnica imperfeita, Itushura, para contrabalançar os ataques de Kirihara. Utilizando sua visão perfeita, ele vê através dos movimentos de Kirihara e o derrota com sucesso, emergindo como o vencedor. No entanto, o estresse da batalha intensa cobra seu preço e Ikki desaba no chão. Sakyu explica a todos que Ikki usou sua técnica de roubo de espada, que lhe permite entender a lógica do oponente e usá-la contra ele, assim como fez com Stella durante sua batalha simulada. Mais tarde, no hospital, Stella fica ao lado de Ikki, sentindo-se profundamente preocupada com ele. Exausta pelos acontecimentos, ela acaba adormecendo ao lado dele, compartilhando um momento comovente juntos.
Enquanto isso, Alice consola Shizuko, que está emocionalmente afetada pela intensa batalha e suas consequências. Quando Stella acorda, ela repreende Ikki por assisti-la dormir sem acordá-la. No entanto, ele aproveita o momento para confessar seus sentimentos por ela, expressando como está feliz por tê-la conhecido. Corando, Stella retribui seus sentimentos e o beija na bochecha. No momento terno, eles prometeram ficar juntos e se esforçar para alcançar o mais alto grau de cavalaria e ansiar para se enfrentar na batalha final. Faz 2 semanas desde que Stella e Ikki confessaram seus sentimentos um pelo outro, mas Ikki ainda não tomou nenhuma atitude sobre isso, causando preocupação em Stella. Ela se vê praticando com sua espada, se preparando para as batalhas que virão. Mas suas preocupações sobre o relacionamento deles persistem. Enquanto isso, na seleção, Ikki se sai excepcionalmente bem, vencendo 5 partidas consecutivas e, assim, se restabelecendo como um oponente formidável, deixando para trás a reputação de ser o pior. O público o elogia, referindo-se a ele como o rei da espada sem coroa. Mais tarde, após uma de suas lutas, a garota repórter, Kagami, e sua amiga se aproximam dele e expressam seu desejo de aprender esgrima com ele, e sem hesitação, ele concorda em ensiná-las. Isso deixa Stella preocupada e com ciúmes, pois teme que mais pessoas buscando a atenção de Ikki possam criar competição por seu afeto e potencialmente causar problemas para o relacionamento deles. Vendo ele receber a afeição de tantas garotas, os garotos da sua classe também começam a invejá-lo e decidem intimidá-lo. Quando a aula começa, a instrutora Yuri-chan entra, mas antes que ela possa começar a ensinar, ela vomita um líquido vermelho na sala novamente, causando pânico entre os alunos e levando ao encerramento da aula. De volta ao quarto, Stella expressa sua frustração para Ikki, dizendo que ele é muito generoso e deveria priorizar passar mais tempo com ela em vez de ensinar os outros. No entanto, Ikki, sendo um pouco alheio, não entende completamente as reais preocupações dela e responde casualmente que não se importa em ajudar os outros. Justamente quando Stella está prestes a expressar seu desejo de um relacionamento mais envolvido, ela vê que Ikki adormeceu, o que alimenta ainda mais sua raiva e frustração. No dia seguinte, Ikki ensina as meninas a equilibrar-se em uma perna, uma técnica de arte marcial chinesa para melhorar a força do core. Ele explica que durante uma luta, mais peso é colocado em uma perna do que em ambas, tornando essa técnica essencial. A repórter Kagami toma notas da lição com diligência, ansiosa para publicar um artigo sobre isso no futuro. Vendo-o cercado por garotas, os meninos da classe ficam cada vez mais irritados e o confrontam. Eles o chamam de senpai fracassado e invocam suas armas para desafiá-lo. No entanto, para surpresa deles, Ikki lidou facilmente com eles sem usar sua espada espiritual, desviando seus ataques com as mãos nuas sem esforço. Percebendo sua força, os meninos aceitam sua derrota e se curvam a ele, expressando sua inveja e desejo de serem fortes e populares como ele. Em uma mudança de coração, os garotos pedem a Ikki para ensiná-los também, querendo aprender com ele. Ele concorda feliz em se tornar o mentor deles, e eles o chamam de mestre. Enquanto isso, Kagami continua tomando notas, capturando cada momento dessa reviravolta inesperada. Mais tarde, Shizuko se aproxima dele com bebidas e pede que ele a ensine esgrima também. No entanto, ele sugere que ela aprenda com um mestre da família. Shizuko então pergunta por que Stella está segurando 2 garrafas de suco também. Envergonhada, Stella explica que é porque estava com muita sede e prossegue a terminar ambas as garrafas de suco, surpreendendo-o. Na verdade, ela queria ser aquela de oferecer refresco para ele, mas Shizuko foi mais rápida. Então Stella finge que as bebidas são para ela mesma para não parecer uma perdedora na frente dele. Após sua maratona de bebida, Stella insiste que quer que ele também a ensine. No entanto, quando o vê hesitando, ela desiste da ideia e sai correndo, irritada e chateada. No caminho, ela encontra Alice, que pergunta sobre o paradeiro de Shizuku. Ela lhe diz e nota um jogo na mão de Alice. Ele explica que é um jogo otome chamado Private School Prince Academy e entrega a ela para jogar. Mais tarde, em seu quarto, ela joga o otome game, imaginando os personagens como Ikki, e deseja que ele também pudesse ser mais carinhoso como os caras do otome. Nesse momento, Ikki entra no quarto e a surpreende. Ele pergunta se ela quer se juntar a ele e aos outros, onde ele dará aulas de esgrima. Ainda chateada com ele pelo que aconteceu mais cedo, ela pergunta por que deveria se juntar a ele. Em resposta, ele diz que ela já superou os níveis que ele poderia ensinar e elogia suas técnicas de esgrima que são completamente diferentes das dele. Então, ela concorda em se juntar a ele na piscina para assisti-lo treinar os outros. Mais tarde, no caminho de volta para o quarto no ônibus, eles seguram as mãos, encontrando conforto na presença um do outro. No entanto, seu momento de paz é interrompido quando ambos recebem simultaneamente um e-mail da escola, informando-os sobre seus respectivos adversários nas próximas partidas. Ikki enfrentará Tomaru, o secretário do conselho estudantil, e Stella enfrentará Ikazuchi, a secretária do conselho estudantil. No dia seguinte, Ikki enfrenta Tomaru na batalha, que usou um ataque chamado Runner's High, que a deixa correndo a uma velocidade insana até decidir parar. Ikki luta para acompanhar, mas ele consegue superar e capturá-la, garantindo sua vitória na partida. Enquanto isso, Stella luta contra Ikazuchi, que usa sua habilidade chamada Acumulação de Peso Cortante e a ataca, mas ela consegue derrotá-lo, garantindo sua vitória na luta, assim como Ikki.
Mais tarde, Shizuko junta-se a Ikki para parabenizá-lo pela vitória, oferecendo-se para dormir ao lado dele e cuidar dele até ele se recuperar. Stella fica enojada com isso e pede a ele que mantenha a distância de Shizuku. No entanto, Shizuku usa seu charme, e Ikki cai na dela, aparentemente alheio às intenções de Shizuku. Ela provoca Stella, saboreando sua vitória e enfatizando o laço entre irmãos, pedindo a Stella para não se meter entre eles. De repente, ali se revela que eles foram seguidos por alguém por quase uma semana. Aika chama o perseguidor para sair do esconderijo. Uma garota tímida chamada Ayase Ayatsuji sai de trás de uma árvore usando galhos como cobertura. Stella se lembra de que Ayase é a mesma garota que ela acertou acidentalmente com uma bola durante o treino na piscina. A garota começa a entrar em pânico e sai rapidamente da cena, mas na pressa, ela acidentalmente cai em um corpo d'água próximo. Eles a resgatam da água e a levam para o hospital. Ayase pede desculpas por seu comportamento e revela que é uma estudante do 3º ano, e que reconhece seu sobrenome e pergunta se ela é filha de Kaito Ayatsuji, um renomado mestre de espada. Ela confirma que é de fato sua filha, o que anima Ikki. Shusaku diz a Stella que Kaito é conhecido como o Último Samurai, que conquistou vitórias em muitas batalhas e torneios prestigiosos, apesar de não possuir nenhuma habilidade mágica de cavaleiro como eles. E que compartilha sua admiração pelo pai de Ayase, dizendo a ela que ele era seu modelo quando era criança. Ayase então revela que seu pai não está mais participando ativamente de competições devido a uma lesão de batalhas anteriores que o levou a ser hospitalizado. Shizuko então questiona Ayase, perguntando por que ela estava seguindo eles. Ayase confessa que precisa de treinamento e que tem praticado sozinha há muito tempo. Ela queria a ajuda de Ikki para ensiná-la, mas era muito tímida para realmente pedir. Ikki se oferece gentilmente para treiná-la em esgrima, e ela imediatamente concorda. Mais tarde, Aki e Ayase praticam sua esgrima, e ele observa que ela tem uma boa base, provavelmente graças ao pai. Ele interrompe o treinamento e aconselha que, para melhorar, ela não deve simplesmente imitar os movimentos do pai exatamente. Em vez disso, ele a incentiva a encontrar seu próprio estilo e desenvolver suas técnicas únicas. Ele então se aproxima dela para corrigir sua postura, e ela começa a corar, enquanto Stella e Shizuko ficam com ciúmes da interação deles. Ele fala sobre como homens e mulheres têm anatomias diferentes e como ela pode usar isso a seu favor em vez de imitar a técnica do pai. Depois dessas instruções especiais, Aya começa a progredir em seu treinamento e fica impressionada com o ensino de Ikki. Mais tarde, ele pede desculpas a ela por ser tão prático no treinamento e ela diz que não é nada demais. Enquanto Stella e Shizuko observam o vínculo deles, percebem que Ikki estava apenas ensinando Ayase a lutar com espadas, e o ciúme delas diminui. Ayase diz a ele que agora está confiante em melhorar suas habilidades e fica determinada a vencer o Festival da Batalha das 7 Estrelas. Mais tarde, no quarto deles, Stella pergunta a Ikki se ele gosta de dar instruções especiais para preconceito e, brincando, pede o mesmo tratamento, mas ele diz que não é assim e a assegura de não ficar insegura, pois ele só tem sentimentos por ela. No dia seguinte, Ayase e Stella treinam uma contra a outra, e Ikki assiste feliz. Após a sessão de treino, Ayase os leva para jantar como um gesto de gratidão. No restaurante, Stella come como um porco, já que não precisa pagar a conta. E Ias pergunta como ela mantém a forma apesar de comer tão vorazmente. Ikki ri constrangido com isso e muda de assunto. Ias então expressa sua gratidão a Ikki por ensiná-la, e ele modestamente diz que não é nada demais. O restante do jantar teria continuado sem qualquer ação, mas o problema surge quando uma gangue de homens, liderada por um cara grande chamado Corrado, se aproxima da mesa deles e assedia Ayase. Ikki intervém e diz para eles se afastarem, mas eles tentam provocá-lo para uma briga. Karaoto quebra uma garrafa na cabeça de Ikki e o desafia. À medida que a situação se intensifica, os outros clientes temem pela sua segurança e fogem do local. Um garçom tenta chamar a polícia, mas é impedido por uma garota misteriosa, vestida toda de branco, carregando um guarda-chuva combinando. Ao ver Ikki sendo espancado, Stella está pronta para intervir e defendê-lo, mas ele a impede. Eles continuam a provocá-lo, mas ele sorri como um psicopata e permanece calmo, aceitando o ataque deles. Cansados de não obter nenhuma reação dele, os mafiosos eventualmente desistem de suas tentativas de provocação e vão embora. Depois que os gangsters vão embora, Stella repreende Ikki por deixá-los escapar e por impedi-la de intervir também. Ele calmamente explica que se abstém de retaliar para evitar ser expulso da academia, mas Stella diz a ele que não precisava usar sua espada e, portanto, não teria sido expulso, e que ele não poderia enfrentar os gangsters de mãos vazias, já que pareciam bastante fortes. De repente, um menino pequeno aparece do nada e informa que Kuraldo é conhecido como o Devorador de Espadas, e é o as de uma academia chamada Donhu. O menino aplaude o julgamento de Ikki e revela que Kuraldo estava entre os 8 primeiros do Festival da Batalha das 7 Estrelas do ano anterior, chocando a todos. A misteriosa garota do guarda-chuva também aparece e concorda com a declaração do menino. Stella pergunta a Ikki se ele conhece algum deles, e ele diz a ela que o menino se chama Utakata, que é o vice-presidente do conselho estudantil de outra academia, e que a misteriosa dama é Kanata, que é responsável pelas finanças na mesma escola. Stella fica desconfiada quando o menino, Utakata, oferece-se para curar as feridas de Ikki
que aceita a oferta dele. Mais tarde, no caminho do restaurante, Ayase pergunta a Ikki se ele está bem, e ele diz que está perfeitamente bem, graças ao tratamento do garotinho. De repente, ele recebe um e-mail da escola informando que a próxima batalha de seleção dele é contra Ayase. Isso cria uma tensão constrangedora entre eles, e ela sai correndo, envergonhada. Durante os treinos, Ayase se torna muito distante e para de comparecer às sessões de treino completamente. Aki discute o assunto com Alice, que o aconselha a relaxar e diz que Ayase fará um movimento antes da batalha deles no dia seguinte. Como previsto, Ikki recebe uma mensagem de Ayase, pedindo para encontrá-la sozinho no telhado do prédio às 3 horas da manhã. Alice o avisa que pode ser uma armadilha, mas Ikki decide ir, afirmando que não pode recusar um pedido de sua amiga. Alice o avisa novamente que ele deve estar preparado para acabar com a amizade com ela se algo der errado. Apesar da preocupação de Alice, Ikki permanece teimoso, afirmando que não romperá a amizade, não importa o que aconteça, e vai se encontrar com Ieyasu mais tarde no telhado, conforme ela pediu. Ikki pergunta a Ieyasu sobre o que ela quer conversar, e ela pergunta sobre a promessa que ele fez a Stella de vencer o torneio. Ele responde que eles darão o seu melhor e lutarão com tudo o que tem para tentar ganhar. No entanto, ela continua a insistir, perguntando o que ele fará se tiver que enfrentar um inimigo que sabe que não pode vencer. Ele insiste que continuará a lutar de forma justa com toda a sua força, mesmo que não ganhe. Ayase discorda dele e argumenta que justiça que não produz resultados é um absurdo. Ela então invoca sua espada e se lança do telhado. Ikki corre para ajudá-la e usa seu ataque supremo Itushura para salvá-la. Após o incidente, ela revela que o enganou para usar sua técnica poderosa, Yatushura, que só pode ser usada uma vez por dia. Agora, com a partida de seleção começando em 10 horas, ele não terá tempo para se recuperar completamente e usar o ataque novamente. Ela explica que agora tem uma chance de vencer contra ele. Sentindo-se traído, Ikki questiona por que ela está indo a extremos para vencer. Ela simplesmente responde que vencer a partida é tudo o que importa para ela. Ele a adverte que suas ações podem trazer desgraça para sua família e para ela mesma, mas ela permanece firme, afirmando que talvez não seja uma espadachim habilidosa, mas garantirá que vencerá a partida custe o que custar. Mais tarde, ele retorna ao seu quarto e desmorona sobre a adormecida Stella, acordando-a. Inicialmente, ela pensa que ele pode estar tramando algo malicioso, mas ao perceber que ele não consegue nem ficar de pé, ela o leva correndo para o hospital. Ele acorda no hospital e vê Shizuko e Alice lá junto com Stella, todas preocupadas com o bem-estar dele e desejando-lhe uma rápida recuperação. Ele se levanta assustado, pensando que perdeu a partida, mas Stella o assegura de que ele ainda tem tempo. Nesse momento, o diretor entra na sala e o leva para uma investigação e questionamento sobre o evento que ocorreu. Ikki recusa-se firmemente a discutir o que aconteceu e informa ao diretor que está disposto a assumir a responsabilidade pelos danos causados ao prédio e aceitar sua punição. Suspeito, o diretor pergunta se ele está encobrindo alguém. O diretor revela que alguns anos atrás, o pai de Ayase não conseguia nem sequer segurar uma espada após sua batalha 1 a 1 com Kuraldo, que tomou todas as suas terras e edifício depois da luta. Ele explica que Kaito está em coma desde então. Ayase agora é movida pelo desejo de recuperar tudo o que foi tirado de sua família por Kuraldo, e ela vê o festival de batalha como sua última chance de recuperar a honra da família. Mais tarde, Ikki reflete sobre a determinação de Ayase em vencer, e Alice diz a ele que acredita que ela agora está como uma fera desesperada levada ao limite. Ele pede a Stella para ir com ele e busca entender como derrotar Ayase. Alice oferece algumas percepções, mas as habilidades de Ayase permanecem em grande parte desconhecidas. Logo, a batalha começa, e Ikki enfrenta Ayase na arena. Ele invoca sua espada imediatamente, e ela pergunta se ele já a perdoou e invoca sua espada escarlate. Ele rapidamente salta para atacá-la, mas ela usa um ataque misterioso que o corta em várias partes do corpo do nada. Todos na plateia, incluindo Stella, estão confusos sobre que tipo de habilidades a Ace possui. Ninguém conhece suas habilidades porque até este ano ela não participou de nenhuma batalha. E a batalha que venceu antes foi toda por causa de sua habilidade com a espada, sem usar suas habilidades mágicas. Ikki parece estar em desvantagem, mas ainda assim a ataca. Ela então usa seu ataque misterioso, e diz a ele que é o seu ataque Arranhão de Prova do Vento, que envolve usar seu dispositivo para criar redemoinhos invisíveis e armadilhas no campo de batalha. A abertura da ferida é a habilidade especial do dispositivo dela, e ela colocou centenas de cortes de espada invisíveis no campo de batalha. No entanto, isso é contra as regras da competição, e ela tem sorte que ninguém percebeu ainda. Ele desvia habilmente do ataque dela e consegue evitar suas armadilhas. Ace fica surpresa com isso e se pergunta se ele descobriu suas táticas. Determinado a vencer antes que ele perceba completamente seu padrão de ataque, ela o ataca furiosamente e ele cai de joelhos no chão. Ele percebe que mais um ataque dela pode abrir ainda mais o ferimento e atingir seus órgãos vitais, levando à sua derrota. Então, para contra-atacar, ele usa uma técnica especial chamada Guarda Irregular, e se lembra de quando pediu ao seu instrutor, Yuri, que seria o supervisor na partida, para ignorar se Aya violasse alguma regra durante a batalha.
Apesar do potencial impacto negativo em suas perspectivas no torneio, ele insistiu nesse pedido. Sem saber disso, Is continua a atacá-lo ferozmente, e ele diz a ela que ela está se perdendo completamente ao ignorar não apenas suas lições, mas também suas próprias habilidades, tentando ser uma pessoa má, o que ela não é. Ele a encoraja a lutar de forma justa e com orgulho, mas ela lhe diz que nenhuma quantidade de justiça e orgulho salvou seu pai e começa a gritar como louca. Determinado a ajudar a recuperar o orgulho dela, ele a enfrenta de frente e rebate todos os seus ataques usando sua visão perfeita. Ela percebe que precisa ser mais rápida que a visão dele para vencer e pensa em todas as infortúnios que sua família enfrentou este ano. Ela o ataca com determinação. No entanto, ele usa um golpe poderoso com sua quarta espada secreta e derrota Ayaz. Apesar da derrota, Ikki elogia Ayase por não desistir do legado de seu pai e oferece sua mão para ajudá-la a recuperar o que perdeu. Ele diz a ela que, quando alguém é levado ao limite e não tem para onde ir, a única coisa que o sustenta é o orgulho que tem em sua espada. Ayase, comovida pelo apoio de Ikki, admite que estava se enganando e se sente miserável por suas ações. No entanto, ele a assegura de que ela ainda possui força em seu coração porque nunca abandonou a memória de seu pai. Tocada pela gentileza de Ikki, ela oferece sua mão, buscando sua ajuda e orientação. Sem precisar de uma razão, ele diz a ela que quer ajudá-la porque ela é sua amiga. Ela se lembra de seu pai e vê Ikki como a personificação de um espadachim legal e verdadeiro como seu pai. Ela implora por sua ajuda, e ele responde que a determinação dela é exatamente o que ele queria ouvir. Após a batalha, Ayase lembra-se com carinho dos dias passados com seu pai. Devido ao problema cardíaco, ele precisou se aposentar quando ela ainda estava na escola secundária. No entanto, ele nunca desistiu de guiá-la e aos outros alunos com uma dignidade inabalável. Ele a ensinou técnicas cruciais como relaxar os ombros enquanto mantinha os braços fortes, apertar os pulsos sem tensionar e dominar a técnica secreta, Tenaimurro. Agas achou esses ensinamentos desafiadores, mas seu pai a elogiou por seguir fielmente suas instruções. Ele constantemente a lembrava de ter orgulho de suas habilidades, sempre manter a civilidade, ajudar os fracos e enfrentar o mal. Essas lições ressoaram profundamente em Ayaz e ela as carregou em seu coração mesmo após a infeliz doença de seu pai. Mais tarde naquele dia, Stella lê em seu telefone sobre Kuraldo, que 3 anos atrás na Academia Donko entrou informalmente em outras escolas e destruiu escolas de artes marciais na cidade. Ele é conhecido como Devorador de Espadas, e Ayase conta a ela que, quando lutou com seu pai há 2 anos, ele não usou sua verdadeira habilidade, mas recorreu a truques baratos de espada para derrotá-lo. Ela conta a Stella e Ikki sobre aquele dia fatídico quando Kuraldo lutou contra seu pai. Ele fez Kaito cair e seu pai pediu desculpas a ela por não estar lá quando Kuraldo a machucou anteriormente e o atacou com determinação. No final, Kuraldo derrotou seu pai, e ela correu para ajudá-lo. Cheia de arrependimento, Ayase expressa a Stella e Ikki que se culpa por não ter enfrentado Kuroto naquele dia e recuperado o lugar deles. Ela lamenta não ter conseguido ajudar seu pai quando ele mais precisava e expressa sua decepção por a espada de Kuroto não ter orgulho e nobreza. Não é nada além de violência bárbara. Ayase então os leva para o que costumava ser a casa de seu pai, mas agora pertence a Kuroda. Ao entrar, eles veem os membros da gangue de Kuroda rindo, e Ikki se aproxima deles e pergunta se sabem do paradeiro de Kuroda. Após encontrar sua localização, eles confrontam Kuraldo, que apenas os ridiculariza. Aki avança e o desafia para um duelo em nome de Ayase, prometendo recuperar a casa e a escola da família dela. Kural o provoca, mencionando sua falta de coragem no restaurante. No entanto, Ikki afirma confiantemente que dessa vez é diferente. Ele lembra Kural de que, embora eles sejam proibidos de usar seus dispositivos fora da escola sem permissão, este lugar já foi uma escola de artes marciais. Como mestre da escola, se Kural der permissão, eles podem se envolver em um duelo. Kurato ri e concorda, afirmando que Ikki precisa atender suas qualificações antes que o duelo possa começar. Ikki joga as identificações dos membros da gangue de Kurato e pergunta se isso satisfaz a qualificação. Em resposta, Kurato convoca sua espada mortal, Orochimaru, que pode se transformar em diferentes formas. A batalha começa e Kuraldo avança, mas Ikki consegue se defender. Kuraldo começa a atacá-lo repetidamente e ele desvia com esforço antes de avançar contra Kuraldo, mas isso não tem impacto nele. Ele fica intrigado com as habilidades de Kuraldo e se pergunta se ele percebeu suas intenções. Kuraldo então transforma sua espada em uma criatura longa e mortal parecida com um osso de serpente e ataca Ikki ferozmente, enquanto o ridiculariza. Apesar de seus esforços, a incrível velocidade e reflexos de Kuraldo fazem-no parecer invencível, e ele mal consegue repelir seus ataques mesmo utilizando sua visão perfeita. Ikki percebe que a habilidade de Kuraodo reside na sua velocidade e reflexos, que lhe permitiram derrotar o pai de Ayase anteriormente. Kuraodo o aplaude por ser o primeiro a descobrir sua habilidade, chamada de Contra-Marginal, e isso logo após a primeira batalha deles, e prossegue para atacar Ikki de 2 direções ao mesmo tempo. Mas ele consegue desviar de seus ataques usando seu movimento de guarda irregular. Então Kuraodo o ataca de todas as 4 direções, o sobrecarregando e fazendo-o perder o equilíbrio e evitar o ataque fatal.
Eles continuam lutando, e Ais percebe que a luta é semelhante ao que aconteceu com o pai dela. Ela tenta intervir, mas Stella a impede, explicando que, se ela interromper, não conseguirá recuperar a casa ou a escola da família. Stella acrescenta que Ikki está aproveitando a luta e tentando descobrir como derrotar Kuraldo. Enquanto a batalha continua, Ayase percebe que a derrota de seu pai não foi porque ele era fraco, mas porque Kuraldo era um adversário formidável. Observando Ikki curtindo a batalha, ela percebe que seu pai deve ter sentido a mesma alegria em sua última luta, e se lembra dele pedindo desculpas por ser assim, mesmo que ele realmente tenha gostado. O arrependimento invade Ayase ao compreender as palavras de seu pai, e ela começa a chorar, percebendo que não é uma verdadeira espadachim, pois não conseguiu compreender plenamente a mente e a alma de um lutador. Stella discerne a fraqueza de Kuroto, que ataca constantemente devido ao seu movimento marginal de contra-ataque, que está causando o esgotamento de sua resistência. Enquanto isso, Kuraldo elogia a teimosia de Ikki, e Ikki responde dizendo que odeia perder e está se divertindo demais para acabar com a batalha. Determinado, Ikki promete a Ayase que vingará o infortúnio do pai dela e ataca Kuraldo, surpreendendo-o com a essência da técnica de Kaito. Ele utiliza com sucesso a técnica secreta de Kaito, Tenai Murro, que Kaito tentou usar em sua última batalha, mas falhou. Ayase fica impressionada que Ikki conheça essa técnica, e Stella revela que experimentou a mesma técnica dele durante o combate simulado. Impressionado com a performance de Ikki, Kuraldo pergunta seu nome e diz que eles continuarão a luta no Festival de Batalha das 7 Estrelas antes de ir embora, e diz para ele fazer o que quiser com este lugar. Após a batalha, Ayase pede desculpas por não entender o verdadeiro significado da esgrima, mas Ikki assegura que não é culpa dela, e que a única razão pela qual ele venceu hoje é porque aprendeu a técnica secreta de Kaito observando os movimentos dela. Ele acredita que ela é a verdadeira sucessora do legado de seu pai. Ayase expressa sua gratidão pelo incentivo dele, e diz que precisa se tornar ainda mais forte para ter confiança suficiente para continuar o legado de seu pai. Juntos, eles decidem reconstruir a escola de artes marciais que uma vez pertenceu ao pai dela. Mais tarde, Stella informa Ikki que Ayase aparentemente confessou ao comitê da partida de seleção que ela cometeu uma falta em sua partida contra ele, resultando na sua remoção das partidas de eleição e uma suspensão de 10 dias. Ambos apreciam Ayase por assumir a responsabilidade por suas ações. Neste momento, Stella recebe uma mensagem de Ayase revelando que o pai dela recuperou a consciência. Empolgados com a notícia, eles celebram a companhia um do outro, mas seu momento de alegria é bruscamente interrompido por Shizuku e Alice, que estavam escutando a conversa atrás de um banco. Stella rapidamente inventa uma história de cobertura, fingindo que eles estavam apenas em uma disputa de queda de braço com o polegar e nada mais estava acontecendo. Stella e Shizuku trocam insultos como de costume, deixando Ikki de pé, desconfortável, no meio de suas provocações. Nas batalhas que se aproximam, Ikki continua a garantir vitórias, vencendo as últimas 12 partidas consecutivamente sem uma única derrota. Seu desempenho incrível lhe rende a admiração do público, que o saúda como um mestre, referindo-se a ele como Outro Um. Impressionado pelo desempenho excepcional de Ikki nas partidas de seleção, o diretor o reconhece, juntamente com Stella, como alunos estelares com grande potencial em seu ano. Como resultado, o diretor os designa para o campo de treinamento da escola em um lugar chamado Okutama, onde receberão treinamento adequado. Empolgada com a viagem, Stella exclama sobre o ar fresco e agradece ao diretor por organizar o campo de treinamento. Aki concorda que é bom ter uma semana de folga da escola. Eles atravessam locais lindos no caminho, e Stella fica animada. Enquanto isso, Alice e Shizuku estão na estação de metrô. Ela expressa sua infelicidade por não ter conseguido impedir seu irmão e Stella de irem na viagem, e pede a ele para acompanhá-la para animá-la, mas ele diz que infelizmente fez outros planos para hoje, e a envia em um trem, encorajando-a a ser forte antes de partir. No acampamento de treinamento, Stella gosta de passar tempo com Ikki, e o incentiva a fazer mais coisas de apaixonados, e o beija. Em vez de retribuir o carinho, ele a interrompe e aponta para um grupo de pessoas que são membros do conselho estudantil. Depois de chegarem ao alojamento, Stella e um garoto chamado Renrin têm uma partida intensa de badminton usando seus poderes mágicos. Parecem estar igualmente equilibrados, e todos que assistem à partida se perguntam que tipo de absurdo é esse jogo, já que não é uma partida típica de badminton. Ikki pergunta à senhora de branco, Canadá, por que eles estão aqui? E ela responde que eles têm que trabalhar para o conselho estudantil e pergunta se ele está lá pelo mesmo motivo. Ele percebe com choque que ela e Stella foram enganadas pelo diretor. Mais tarde, Stella é obrigada a limpar o chão do campo de treinamento. E a senhora do guarda-chuva informa que o campo de treinamento acontecerá aqui apenas depois de um mês. Até lá, todos têm que limpar todo o acampamento em preparação. Stella se arrepende de ter vindo e percebe que o trabalho do conselho estudantil é mais chato do que ela pensava. Todos estão limpando com grande entusiasmo, exceto ela, e ela começa a ver os membros do conselho estudantil de uma nova forma, percebendo as responsabilidades que eles têm. O menino, Utakata, revela que eles apenas pediram ao diretor uma ajudinha extra, e o diretor enviou ele e Stella. Ele conta a Ikki que a presidente do conselho estudantil, Tokatoto, está ansiosa para conhecê-lo pelo menos uma vez. Kanata informa que Toka está atrasada fazendo uma tarefa e que em breve se juntará a eles.
Depois do trabalho de limpeza enfadonho, Stella e Ikki decidem explorar e visitar as cachoeiras. Eles informam os membros do conselho estudantil sobre o plano, e Renren zomba dele, sugerindo que ele quer passar um tempo a sós com Stella. Os membros do conselho estudantil desejam-lhes boa sorte e os encorajam a se divertirem. Ikki e Stella sobem uma montanha que acaba sendo mais íngreme do que ele pensava, mas Stella fica cansada. Ele pergunta se ela está bem, porque mesmo mais cedo naquele dia, ela só comeu 2 tigelas de ramen como uma garota normal, em vez de 7 tigelas como costuma fazer. Ela diz que está bem, e eles continuam subindo a montanha. Enquanto isso, Shizuku chega em casa e se dirige ao seu quarto, onde o gato dela. A gata a cumprimenta afetuosamente, esfregando-se na sua perna. Ela descobre fotos de infância de Ikki em seu quarto, trazendo felicidade ao seu coração. Enquanto ela admira as fotos, é chamada para a sala de estar, onde fica claro que seu pai quer conversar. No entanto, a conversa se torna tensa quando Shizuku expressa seu descontentamento com a forma como ele trata a Ikki. De volta ao acampamento, a condição de Stella piora, e ela fica cada vez mais cansada e indisposta. Aki cuida dela e sugere voltar ao acampamento, já que ela não está melhorando. Ela diz a ele que está se sentindo tonta e enjoada, e até o questiona, horrorizada, se o beijo que compartilharam no outro dia poderia tê-la engravidado. Ikki a tranquiliza dizendo que isso não é possível e se pergunta se ela está apenas fingindo ser inocente ou sendo tola. Ele sugere que talvez ela tenha pegado um resfriado, mas Stella admite que nunca teve um antes e sente que seu corpo não está cooperando com ela. Mas antes que ele pudesse levá-la ao acampamento, o treinamento começa. Então ele a leva para um chalé na montanha. Ikki continua a cuidar de Stella e verifica se ela tem febre. Assim como ele previu, ela está com febre alta. Depois de confortá-la, eles conversam sobre o relacionamento deles, e Ikki expressa seu desejo de falar orgulhosamente sobre o relacionamento deles para ambas as famílias. Justo nesse momento, ele é interrompido por uma ligação dos membros do conselho estudantil que estão preocupados com o bem-estar deles. Aki explica a situação para eles, informando que estão atualmente dentro de um chalé na montanha, esperando a chuva passar. Sem que eles saibam, um perseguidor está observando Ikki e Stella, e está reportando a localização deles para alguém ao telefone. Enquanto isso, na casa de Shizuku, ela e seu pai continuam sua conversa tensa e ela eventualmente decide ir embora, afirmando que só veio para casa por causa das mensagens da mãe. No entanto, o pai revela que foi ele quem escreveu essas mensagens fingindo ser sua mãe, pois sabia que ela não responderia às mensagens dele, mas responderia às da mãe. Shizuku pergunta o que ele quer e ele afirma que está apenas preocupado com o bem-estar dela. Ele expressa orgulho por ela ter vencido todas as 12 partidas de seleção e assegura que está confiante de que ela se tornará a representante da escola e participará do torneio 7 estrelas. No entanto, ela zomba de suas palavras e aponta que Ikki também está indo bem nas lutas de seleção, questionando por que ele não se importa com isso. Ela então vai embora. De volta ao alojamento na montanha, Ikki ouve algum barulho e sai para encontrar um gigante feito de pedras atacando o alojamento deles. Ele corre de volta para proteger Stella. Ele a carrega para um lugar seguro sob uma árvore antes de enfrentar o monstro gigante de pedra. Invocando sua espada, Ikki ataca o monstro, mas, para sua surpresa, ele se divide em monstros de pedra menores, tornando difícil derrotá-los. Os monstros o atacam e em seguida vão em direção a Stella. Nesse momento, Renren chega e resgata Stella, passando-a para Ikki. O resto do conselho estudantil chega e luta contra os monstros de pedra. Akane especula que os monstros devem ser controlados por um cavaleiro mágico. O Takata se junta a ele e explica que isso deve ser obra de uma pessoa usando a habilidade de fio de aço. Ele explica ainda que indivíduos com a habilidade de fio de aço usam fios mágicos para controlar remotamente substâncias inorgânicas, como essas pedras. De repente, a presidente do conselho, Tokatoda, chega e se junta à luta. Ela explica que, não importa a distância em que o fio de aço é usado, todos estão conectados pelos mesmos poderes do monstro, tornando-os rastreáveis. Toka usa seu ataque de corte de trovão para derrotar os monstros de pedra, e Ikki fica surpreso com sua incrível força e habilidades. Seu poderoso ataque percorre a corda mágica, ferindo o usuário do fio de aço, que ainda está longe da cena. Ikki maravilha-se com sua perícia como uma das 4 finalistas do ano anterior, e a cavaleira mais forte da academia. Enquanto isso, Shizuku recebe uma mensagem revelando que sua próxima oponente na Batalha das 7 Estrelas será Tokatoda, e acha essa notícia divertida. Na semana seguinte, Shizuku faz uma viagem pela memória, recordando sua infância. Ela se lembra de como os adultos perdoam erros diante do poder, mas seu irmão, Ikki, nunca se curvou ao poder e a inspirou a ser forte. Naquela época, ela não sabia nada sobre a dureza ou frieza da solidão que ele estava suportando, pois todos em sua família o tratavam como se ele nunca tivesse existido. Então, não importa o que aconteça, ela seguirá seus passos e provará sua força vencendo a luta contra Tokatoda, no Festival de Batalha das 7 Estrelas. Mais tarde naquele dia, durante o almoço, Ikki, Stella e Alice discutem os poderes de Tokatoda após lerem um artigo sobre ela. Alice questiona Ikki sobre Tulka, mas ele responde que não conversou muito com ela, e apenas presenciou uma fração de seu poder durante a batalha com o monstro de pedra.
mas mesmo isso foi suficiente para confirmar os rumores de que ela era muito poderosa. Stella se preocupa que Shizuko possa perder, e Alice lhe diz que ela está tendo batalhas simuladas com veteranos que são usuários de raios para se preparar para sua batalha com Touka. Ele explica ainda que a capacidade de Shizuko de controlar o poder mágico em um nível muito alto permite que ela crie água ultra pura que não conduz raios, neutralizando a desvantagem natural que a água tem contra raios. Apesar disso, Ikki ainda está preocupado com Shizuko, e embora ele queira que ela vença, ele não quer que ela seja dura consigo mesma. Mais tarde, Shizuko compartilha seus sentimentos com Alice, expressando seu amor por Ikki e seu desejo de ser forte para ajudá-lo. Ela jura mostrar sua força na próxima luta e provar a si mesma. Depois, a batalha entre Shizuku e Touka começa. Elas se enfrentam na arena. O comentarista anuncia que Touka é a número 1 na lista de classificações e diz ao público que ela é tão rápida que não se pode evitá-la, e que seu ataque de relâmpago dourado atingirá o oponente em um piscar de olhos. Shizuko invoca sua espada primeiro, e Touka segue o exemplo invocando sua espada de trovão. Shizuko se lembra da sua infância, de como ama seu irmão e está determinada a vencer. Por um tempo, nenhum dos dois se move e simplesmente se encaram, confundindo o público e os comentaristas. O instrutor Sakio, que é o supervisor dessa partida, explica ao comentarista que os candidatos estão esperando para ver como seu oponente se moverá, já que ambos são fortes o suficiente para serem campeões de 7 estrelas, mas aquele que se mover descuidadamente perderá. E que sabe que Shizuko não quer fazer o primeiro movimento nessa luta, porque Touka tem a arma mais forte que pode usar em curta distância. Ele revela a Stella que sua arte nobre era tão forte e intensa que Touka foi apelidada por causa dela como a Haikiri, uma técnica super eletromagnética de sacar a espada. Ele explica que no passado, Touka usou esta técnica para derrotar muitos de seus oponentes. Uma vez que ela saca a espada e usa a técnica, pode-se ter certeza de que ela cortará seu oponente, e ninguém jamais conseguiu sobreviver aos seus ataques de curta distância antes. Shizuko cria uma barreira protetora formando um campo de gelo. Touka instantaneamente evita isso e faz um contra-ataque à distância, como previsto por Shizuko. Ela invoca uma onda gigante e envia balas de água contra Touka, que desvia todas as balas de água com sua espada de trovão e rebate a onda. Ela continua atacando, e sua velocidade relâmpago se torna evidente. Ikki explica a Stella que para manter a técnica de onda de Shizuko funcionando, ela precisa gerar água ultra pura. Por outro lado, Touka só precisa continuar atacando com seu relâmpago. De repente, Shizuko usa seu gelo para prender Touka em um lugar e lança um enorme ataque de gelo contra ela. Mas Touka se liberta do gelo, e todos aplaudem por elas estarem dando uma batalha tão extraordinária. Touka se pergunta como Shizuko conseguiu contra-atacar e prendê-la no gelo, já que é impossível para Shizuko ver através do controle de seu poder mágico. De repente, num piscar de olhos, Touka se aproxima de Shizuko e inicia uma série de ataques contra ela, mal conseguindo desviar. Touka faz isso novamente, e desta vez atinge Shizuko, ferindo-a gravemente. Mas acontece que na verdade, Touka havia atacado a sombra d'água de Shizuko e não ela. Mas mesmo assim, ela sofreu um corte por causa do impacto. À medida que a batalha avança, Shizuko não consegue prever os movimentos de Touka e se encontra em desvantagem. Todos estão confusos sobre por que a batalha não está equilibrada como antes, já que Shizuko agora só consegue se defender com dificuldade dos ataques de Touka. Ikki revela a Stella que a técnica de Touka é conhecida como Nukiashi, que oculta a existência do oponente da mente inconsciente. Ele lembra que o instrutor Sakio fez isso com ele uma vez. Ele explica que, embora os olhos de Shizuko acompanhem os movimentos de Touka, sua mente consciente os categoriza como informação desnecessária, tornando-os irreconhecíveis. De repente, Sakio surge na frente dele, provando que ele estava certo. Ela diz a ele que técnica é uma combinação de passos furtivos e técnicas de respiração das artes marciais antigas. Nesse momento, o diretor aparece do nada e pergunta como ele reconheceu a técnica de Hoka. Ele diz a ela que na verdade ficou surpreso por um estudante conseguir fazer a mesma coisa que Sakio. O diretor diz que é óbvio porque ambos aprendem com o mesmo cavaleiro, que é o deus da batalha chamado Nango. Sakio fica envergonhada por a diretora ter revelado seu segredo e amaldiçoa seu mestre. Ela então inventa uma desculpa aleatória e é mandada embora pela diretora, que diz a Ikki que ele já deveria saber que sua irmã não será capaz de se libertar da técnica especial Nukiashi de Touka. Ele concorda e especula que Shizuko precisa de algo para contrabalançar a vantagem de Touka em combate de curta distância e suspeita que ela possa ter uma chance se encontrar essa estratégia. Caso contrário, ela certamente perderá. Determinada a mostrar a Ikki o quanto o ama, ela decide ultrapassar seus limites e parte para a ofensiva, atacando ferozmente com suas lâminas de água. Touka contra-ataca e ataca de volta. Eles vão e voltam por um tempo, tentando atacar um ao outro. Conforme a batalha se intensifica, Shizuko cria um campo de gelo mágico para se mover livremente e ataca Touka. Ela cria mais sombras de água para atacá-la dentro da névoa, e Touka está lutando para se mover tão livremente quanto ela. Shizuko então usa sua técnica especial de lâmina de água nela. No entanto, Touka contra-ataca a tempo com seu ataque de relâmpago definitivo e a derruba. Apesar de seus tremendos esforços, Shizuko perde a luta e é internada no hospital.
Quando ela acorda no hospital, vê Stella, Alice e Ikki esperando por ela, preocupados. Ao perceber que perdeu, pede para todos saírem dizendo que está cansada. Eles saem do quarto como ela pediu, mas Ikki e Stella a observam do lado de fora. Akai diz a Stella que Shizuko se tornou realmente forte. Mais tarde, Ola fica para trás para falar com Shizuko. Ele a conforta, abraçando-a e elogia por ter se apresentado muito bem. Ele diz a ela que Ikki a assistiu até o fim e que ela não precisa ser tão dura consigo mesma. Shizuko o abraça de volta e chora, liberando suas emoções. Nos dias seguintes, Stella vence suas batalhas, levando-a à vitória em um total de 14 partidas. Após a batalha, ela e Ikki vão caminhar na floresta, discutindo seu progresso nas partidas. Ela menciona que tem se sentido mais forte e com muito mais resistência, acreditando a ele de forma brincalhona e brincando que é por causa da tortura dele durante as sessões de treinamento deles. Ela o lembra da promessa de serem selecionados para lutar no Festival das 7 Estrelas e se enfrentarem novamente na final. Ambos reconhecem que, para alcançar esse objetivo, devem vencer todas as partidas restantes juntos. Na escola, há avisos informando os alunos de que restam apenas 4 partidas para a seleção do representante escolar. Mais tarde, o diretor pergunta a Ikki sobre um homem idoso chamado Akasa da Federação Internacional de Cavaleiros Mágicos. Ikki confirma que conhece esse homem e que o encontrou algumas vezes quando ainda morava na casa dos pais, e que o homem agora está trabalhando com o pai dele. A diretora informa que, aparentemente, Hasagora está encarregado do comitê de ética e suspeita que ele está secretamente bisbilhotando a escola. Ela está surpresa que ele se rebaixaria tanto e recorrer a meios tão sorrateiros, mas aí que acredita que o homem está agindo por conta própria devido a um ódio pessoal por ele. Mais tarde, ele e Stella são convidados a visitar o conselho estudantil, onde são calorosamente recebidos por Toka Toto, a presidente. Ela então procede a instruir Yukikata a colocar todos os quadrinhos de volta na prateleira depois de terminá-los. Ela também repreende o resto dos membros para colocarem seus pertences de volta nos lugares devidos. Stella e Ikki olham para a cena, intrigados, e se perguntam por que foram solicitados a visitar o conselho estudantil para um assunto tão trivial. Na cena seguinte, todos vão a um lugar onde Ikki e Stella descobrem que Toka está envolvida em atividades de assistência social. Ela ajuda crianças necessitadas e Yu Takada informa que ele estava em uma situação semelhante há alguns anos. Uma das crianças reconhece Stella da TV e se aproxima dela para pedir para brincar, e ela concorda. Depois, todos se juntam às crianças e brincam com elas, enquanto Ikki, Toka e Yu Takada ajudam a preparar comida para as crianças pobres. Ikki agradece a Toka por salvá-lo no acampamento e também por ter dado uma boa luta com sua irmã. O Takata lhe diz que Shizuko era muito forte, pois fez Toka tirar os óculos. Aqui confirma se isso é porque Toka pode melhorar a precisão de sua arte nobre bloqueando a visão. E Toka confirma que é verdade. Ela explica que as ações humanas são todas controladas pelos sinais de transmissão do nosso cérebro, que é uma corrente elétrica fraca, e sendo uma usuária de raios, ela pode sentir esses sinais usando sua técnica chamada visão reversa. Ela explica ainda que é por causa dessa habilidade que ela foi capaz de ver as armadilhas e ataques súbitos de Shizuko. Toka diz a eles que vai cuidar do resto do cozimento e pede para Ikki e o Takata fazerem uma pausa. Enquanto isso, as crianças estão se divertindo brincando com os outros membros do conselho estudantil. Durante a pausa, Ikki diz ao Takata que está fascinado com Toka e não consegue tirar os olhos dela. O Takata lhe diz que é porque ele está olhando para o âmago dela. A fonte de sua força vem de ajudar as crianças com situações complicadas e origens desfavorecidas. Ele informa que todas essas crianças passaram por momentos terríveis e que o pai de uma das crianças queria acabar com o próprio filho, que se tornou agressivo e de coração partido, mas ela nunca desistiu dele, e graças a ela, a criança agora conseguiu se recuperar. Ele diz a Ikki que ela quer dar esperança, coragem e apoio às crianças. Depois de cozinhar, ela distribui comida para todos e cuida das crianças. Aqui observa seu cuidado e compaixão genuínos por eles, e percebe que sua verdadeira força está em sua abnegação e dedicação em ajudar os outros. Mais tarde, Ikki e Stella voltam para uma escola de ônibus, e ao chegar, veem Alice, Shizuko e a repórter Kagami se aproximarem deles. Kagami mostra-lhes um jornal com a foto deles se beijando e informa que a imprensa está toda sobre essa notícia devido à popularidade de Stella. Ela arranca o artigo das mãos de Kagami, lê e fica furiosa quando o jornal diz que Ikki é o pior cara, cuja má conduta tem sido um problema para a Federação dos Cavaleiros há algum tempo. Ela queima o papel de raiva, e nesse momento um carro luxuoso para perto deles, e a casa sai dele rindo de forma psicótica. Ele informa Ikki que, por causa deste incidente, ele foi convocado para uma audiência pelo Comitê de Ética da Federação Internacional e pede a Ikki para ir com ele. Stella intervém para defendê-lo, mas ele a impede e concorda em ir, não tendo outra escolha. Durante a audiência, a casa questiona Ikki sobre seu relacionamento com Stella. Ele pergunta a Ikki quando ele começou a namorar ela, e ele responde que foi por volta do início das partidas de seleção. A casa o acusa de ter um relacionamento inadequado com ela, mas Ikki defende o amor deles e se recusa a aceitar qualquer transgressão. A casa ordena que ele fale apenas quando perguntado, caso contrário, ele criará uma má impressão. Ikki concorda em cooperar e pede desculpas.
Enquanto isso, o diretor discute a situação com Saekyo e diz a ela que a casa está usando medidas desonestas para desacreditar Ikki. De volta à audiência, eles o colocam em uma cela para dormir e informam que ele tem que estar lá na audiência às 6 da manhã seguinte. Enquanto isso, Stella vence outra batalha, mas todos estão falando sobre ela e espalhando rumores. No entanto, ela está mais preocupada com o impacto negativo que o relacionamento deles está tendo em Ikki, e vai para a cama se perguntando se deveria terminar com ele para salvá-lo. No dia seguinte, Ikki é forçado a ter sua partida de seleção na sede do comitê em vez da escola. Seu oponente é um garoto chamado Ariki, e ele está proibido de ter qualquer conversa pessoal com ele, e a partida começa. De volta à escola mais tarde, Shizuko, Alice, Stella e Kagami estão tendo uma conversa sobre Ikki na cafeteria da escola. Kagami mostra-lhes um novo artigo dizendo que Ikki venceu a batalha por pouco. Alice informa que as notícias estão sob a influência do comitê de ética e que todos os artigos serão contra Ikki para desacreditá-lo. Stella, dominada pela culpa e remorso, pergunta se deveria terminar com Ikki, e de repente Shizuko a ataca com água e diz que ele está aguentando essa situação porque se importa com o relacionamento deles. Shizuko então vai embora, dizendo que se ela não conseguir entender isso e trair Ikki, nunca a perdoará. Stella percebe que Ikki está tentando protegê-la e lutando por ela. Nos próximos dias, Ikki continua a vencer batalhas e até agora foi vitorioso em um total de 16 batalhas. A instrutora Yuri-chan oferece seu apoio quando ele desmaia de exaustão e secretamente lhe dá um símbolo de incentivo de Stella. Ela então se despede, dizendo que o encontrará em sua 17ª luta. Depois, ele abre o papel que Yuri-chan lhe deu e vê que Stella lhe deu uma mecha de cabelo. Ele tira a força desse gesto e continua a lutar na sua próxima batalha na sede com uma determinação renovada. Enquanto isso, Stella também está vencendo suas lutas para manter sua promessa a Ikki de se enfrentarem na final. Ikki pede à casa que organize uma reunião com seu pai e diz que irá apelar pela sua inocência diretamente a ele, já que é o chefe do comitê. Durante a reunião, seu pai, Itsuki Kurogane, reconhece-o por vencer nas partidas de seleção até agora. No entanto, ele deixa claro que sempre o reconheceu, mas acredita que alguém sem talento como Ikki não deveria ter permissão para se destacar. Essas palavras o afetam profundamente, e ele começa a chorar ao perceber que tem buscado validação no lugar errado. Conforme o tempo para sua luta contra Tokatoto se aproxima, marcando sua batalha final, o comitê de ética ameaça retirar o status de cavaleiro de Ikki se ele perder e informa que se ele vencer Toka, então o comitê de ética não prosseguirá com a audiência e ele... No dia seguinte, Ikki reflete sobre as palavras de seu pai e as ações altruístas de Toka de cuidar das crianças pobres e dar-lhes coragem. Ele olha para a sua espada vazia e sem valor, perguntando-se o que deve fazer agora. Enquanto isso, Toka fala com sua mãe ao telefone, e Shizuko chega. O Takata a recebe e Toka pede desculpas por chamá-la para vir. Ela pergunta se Shizuko sabia que a próxima oponente de Ikki era ela. Shizuko confirma que realmente sabia disso, e expressa sua preocupação com os métodos questionáveis da federação. Toka diz que não teve escolha a não ser aceitar a decisão deles, e embora tenha ouvido que a condição de Ikki estava ruim, acredita que ele estaria no campo de batalha, dando tudo de si para vencê-la. Toka acrescenta que ela não pode facilitar quando o enfrenta, ela tem que lutar com todo o seu coração e alma, e pergunta a Shizuko se ela vai pedir a Ikki para se retirar da batalha. Shizuko diz a ela que precisa de tempo para pensar sobre isso, e mais tarde pergunta a Alice se deveria impedir Ikki de participar da batalha. Alice diz a Shizuko que só ela pode encontrar a resposta para isso, já que ela é a única pessoa da família com quem Ikki se abriu. E ela entende o quão forte Toto é a partir da experiência em sua batalha passada com ela. Toka se questiona, perguntando-se se ficará orgulhosa de ir para a competição nacional após tal batalha, independentemente de vencer a batalha por WO, se Ikki desistir ou vencer contra ele se ele aparecer. Yuki Kata lembra de que a luta pode estar manipulada por alguns dos adultos do comitê de ética para satisfazer seus desejos egoístas e diz-lhe que ela precisa lutar de uma maneira que possa se orgulhar de si mesma. Enquanto isso, Stella está praticando para sua própria batalha. Mais tarde, o confronto final de seleção escolar é anunciado com 6 partidas em 6 locais diferentes, e os vencedores receberão ingressos para o Festival de Batalha das 7 Estrelas. Stella enfrenta Mizuki Ohainatsu, uma das representantes da escola, e o público aguarda ansiosamente a batalha entre Ikki e Toka, que está sendo transmitida na TV. O diretor e Sakio discutem a próxima luta de Ikki, e como o Akasa poderia ter manipulado a situação para definir Toka como oponente de Ikki, e que ele não tem outra escolha a não ser vencer contra ela. Nesse momento, o lendário deus da batalha, Mango, chega para a irritação e surpresa de Sakio. Eles discutem por um tempo, e o diretor o recebe, perguntando se ele veio ver Tako. Ele informa que, embora Tako seja sua aluna favorita, ele na verdade veio ver a performance de Ikki, porque ele é da família Kurogane. De repente, a casa se junta à conversa e sugere que a luta pode ser cancelada. O anúncio declara que Ikki ainda não chegou, e se ele não aparecer em 15 minutos, Toka será declarada a vencedora. A diretora questiona a casa porque Ikki ainda não chegou, uma vez que ele prometeu que a federação traria Ikki no carro deles.
Ele simplesmente dá de ombros e diz a ela que pode ter havido um mal-entendido e quando foi buscá-la no carro, Ikki já tinha ido embora sozinho. Ele diz friamente a ela que Ikki não é uma criança, então deve estar bem a não ser que desmaie no caminho, e então a casa ri maldosamente. Enquanto isso, exausto e cansado, Ikki pensa nas palavras de seu avô e luta para chegar ao campus. Surge uma dúvida nele se ele escolheu irresponsavelmente viver pelo lema de seu avô de não desistir, e, portanto, ter que constantemente viver além de suas capacidades. Sua dúvida pergunta como ele pode derrotar Touka quando ninguém o queria, e diz que é por isso que ele acabou com uma espada fraca. Nesse momento, Shizuko o encontra e o segura contra ela, dizendo que não quer que ele lute contra Touka, mas também não iria impedi-lo. Ela expressa que só deseja vê-lo feliz e quer que ele continue sorrindo. Todos, incluindo os estudantes que ele treinou, os membros do conselho estudantil, Yuri-chan, a repórter e a S, o incentivam e torcem por ele. Shizuko lembra-lhe que ele encorajou todos e que todos sonharam através dele, e Ikki não está sozinho. Finalmente, ele vê Stella, que acena animadamente para ele e mostra a medalha que ganhou nas batalhas, conseguindo finalmente a chance de participar do Festival das 7 Estrelas, como prometeram anteriormente. Com determinação e propósito renovados, Ikki decide participar da batalha e chega à arena. Touka e Ikki entram no campo de batalha e a multidão aguarda ansiosamente o início da batalha. Touka pediu desculpas a Ikki, confessando que não pôde deixar de se empolgar com a batalha deles desde que o viu pela primeira vez. Ikki compartilha o mesmo sentimento, prometendo não mostrar uma luta vergonhosa para ela ou para qualquer pessoa que o apoiou. Ele jura dar o seu máximo esforço para vencê-la. Eles invocam suas espadas e a batalha final começa. Ikki iniciou seu ataque inicial e chama sua técnica suprema, Itoshura, logo no início, chocando a todos. Stella, no entanto, permanece calma, acreditando que ele decidiu lutar de forma direta sem usar truques para vencer. Touka percebe que se conseguir evitar os ataques dele agora, certamente vencerá a batalha. Ikki sabe que é inferior em força comparado a Touka, mas ele dá tudo de si no momento extremo para executar um golpe perfeito. Touka se prepara para contra-atacar com seu golpe de relâmpago supremo, mas Ikki invoca sua 7ª espada e a atinge antes que ela possa contra-atacar, e ela cai no chão, e assim Ikki emerge como o vencedor. Asaka fica chocada e questiona Nango se Touka perdeu de propósito, mas Nango explica que Touka usou todo o seu poder para contra-atacar Ikki, que expandiu seu limite no último momento para derrubá-la com algo além de Itoshura. Sakio sugere nomear essa nova técnica Itu Hasetsu, algo mais extremo do que o extremo, avassalador como um demônio ou um devorador de homens. Asaka não conseguia acreditar e grita que é impossível, e vai fazer algo para desacreditar o sucesso de Ikki. Mas o diretor diz a Sakio que é tarde demais, já que Ikki provou seu valor e ninguém podia mais negar sua vitória. Enquanto Ikki luta para não desmoronar, Asaka tenta atacá-lo, mas Stella o defende e confronta Asaka por desafiar Ikki em tal condição. Ela atinge Asaka com sua espada e corre para Ikki, expressando seu amor por ele exatamente como ele é. Ikki percebe que foi o calor de Stella que o salvou, e pergunta a ela se gostaria de ser sua família. Ela aceita a proposta e concorda em ser sua noiva. Todos aplaudem Ikki e Stella, e Shizuko aceita a realidade do relacionamento deles. Enquanto isso, Itsuki recebe uma ligação do Imperador de Vermilion, o pai de Stella, que informa que soube da proposta de Ikki para Stella. Itsuki rapidamente pede desculpas, mas o Imperador dispensa, sugerindo que seus filhos deveriam ficar fora dos esquemas dos adultos, e deseja a felicidade deles. Mais tarde, os vencedores da disputa de seleção para o Festival das 7 Estrelas são anunciados: Ikki, Kanata, Alice, Stella e 2 outras garotas. Eles participarão do festival e torneio das 7 Estrelas como representantes da escola. O diretor então chama Touka ao palco, onde ela anuncia Ikki como o novo presidente deles e o público aplaude-o como seu líder. Ela expressa seu orgulho por ele, e Ikki atribui a ela seu crescimento. Touka o incentiva a carregar as esperanças daqueles que perderam e a alcançar o topo do torneio das 7 Estrelas com a bandeira da escola, e ele promete fazê-lo. Mais tarde, ele confessa a Stella que costumava pensar que não se importava com a opinião dos outros, contanto que soubesse seu próprio valor. Mas ser reconhecido pelos outros realmente é bom, especialmente por alguém de quem ele gosta. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!